Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma entrevista aqui do Imagenscast. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes de eu introduzir o nosso ilustre convidado, que já está aqui pela segunda vez aqui no canal, então vocês já conhecem, mas antes da gente começar a bater um papo, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e nos siga nas redes sociais. Se quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix e considere se tornar membro aqui do Imagenscast para você ter benefícios. A partir de R$ 2,99 por mês você vira membro. Beleza? O Mindflow, lendária banda de prog metal brasileira, acabou de anunciar uma reunião para o próximo dia 1º de dezembro e vem aqui nos fazer companhia o Rafael Pensado, baterista da banda, para contar tudo sobre esse retorno aos palcos da Mindflow, sobre o futuro da banda e sobre os projetos dele, que também trabalha com o Megadeth. Rafa, prazer enorme ter você aqui mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite para essa entrevista, meu mano. E aí, Manuel, beleza? Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer falar de trabalho, de música, de metal e todos os assuntos que giram em torno desse assunto que nos fascina. É isso aí. Cara, na última entrevista que você concedeu aqui para o canal, a gente conversou muito sobre a história da Mindflow e você já falava sobre existir a vontade de chamar os caras da Mindflow e voltar a fazer alguma coisa. Então, foi anunciado agora um show para o dia 1º de dezembro, no La Iglesia, né? Borracheria. Uhum. E eu quero que você conte pra gente sobre os bastidores dessa reunião, de quem partiu a ideia, como é que tem sido revisitar o material da Mindflow junto com a banda. Acho que tem sido bastante especial para vocês. Claro. O Mindflow é um negócio, é um estado de espírito pra gente, né? Pra gente, acho que para muita gente que escuta a banda, né? E no mês de setembro, o Ricardo Winandi, né, nosso baixista, ele fez aniversário e organizou um evento e convidou os amigos mais próximos, familiares, tal, e é óbvio que o pessoal do Mindflow estava lá. E no meio do no meio do almoço lá, no meio do churrascão, o Hidalgo que lançou, né? E aí, vamos gravar um disco? Vamos fazer um show? Aí é aquela coisa, né? Putz, meu, será? Vocês querem mesmo? Vamos fazer? Ah, não sei. Aí fica aquele clima, né? Mas é sempre muito legal, né? Porque é uma parte da nossa história que a gente tem muito orgulho de tudo que foi feito, né? E eu falei, cara, antes de qualquer coisa, meu, será que tem alguém que iria nos nossos shows ainda, né? Faz tanto tempo que a gente não faz nada, mas ao mesmo tempo a gente recebe muita mensagem o tempo todo no Instagram, eu na minha conta pessoal, você vê o Spotify, eu acho uma loucura, a gente tá com, sei lá, mais de 36 mil pessoas ouvindo ativamente por mês. Então, tudo isso você leva em consideração, né? Só que, cara, eu acho que no fim das contas, essa reunião de 20 anos, né? A gente fala 20 anos porque fazem 20 anos que o Danilo entrou na banda, né? Mas a ideia da banda começou em 99, né? Mas o Seriam Danilo quase entrou 25 anos, né? mas o Danilo entrou em 2003. E aí a gente já gravou o Just the Two of Us no final de 2003. E foi legal porque o público que não deixa esfriar, né? Não é a gente, cara. Lógico, a gente não oficializou nenhum fim porque a gente não vai fazer isso, né? Que eu te disse na outra entrevista. Mindflow é uma parte de nós e vai existir sempre que a gente quiser e que as pessoas estiverem escutando a nossa música. E aparentemente existem 36 mil pessoas por mês ouvindo, então não querem o fim disso. E aí eu propus fazer um post lá no Instagram, que é uma conta super pequena. Eu comecei ela e, cara, eu sou péssimo para manter social media, não tenho essa habilidade, mas eu vou postando alguma coisa de vez em nunca lá. E cara, o retorno foi muito grande, foi muito grande.
nos stories, a gente teve mais visualização. Eu nem sabia que isso era possível. A gente teve mais visualização de stories do que a gente tinha de seguidores. Então eu falei, puta, meu, eu acho que se a gente fizer um show em São Paulo, vai ter gente. E aí a gente fez um post, quem você levaria num show. Isso. Cara, marcaram uma galera lá, e, meu, quando é que é, quando é que é, quando é que é, quando é que é. E aí eu entrei em contato com o pessoal do Iglesia, são amigos pessoais meus, não tinha a oportunidade de ter tocado com o Mind Flow lá ainda, e falei, meu, tem uma data para encaixar o Mind Flow? E os caras, na hora já, não, vamos abrir aqui a agenda, vamos fazer. E, cara, assim, anunciamos a venda dos ingressos, subiu o link lá no Instagram, na bio do Mindflow. Em 24 horas a gente tinha vendido mais de 30% dos ingressos, né? Eu falei, pô. Em um dia, caraca, velho. Isso, o show é quase daqui a 2 meses, 7 semanas. Então eu tô super empolgado, né? Então agora é a gente ensaiar esses shows, o pessoal também tá super animado. E é uma celebração da nossa música, cara. Uma celebração para os nossos fãs, para quem gosta da música do Mind Flow. Se não fossem essas pessoas, a gente não acho que a gente faria um show, a gente faria uma jam, provavelmente aqui no meu estúdio, entre nós. Mas esse é o poder da música, né? Ela vai muito mais longe do que a gente imagina. Cara, já recebi mensagem de gente de fora do país que quer vir, gente de outras regiões do país que quer vir. E eu acho fantástico isso, porque todo aquele trabalho que foi feito, ele ainda perdura e ecoa, né? Ele vai ecoando, vai ecoando. Então a gente fica cheio de orgulho desse trabalho do Mindflow. E, cara, assim, como você falou, o primeiro disco ele é lançado em 2003, e a Mindflow, o grosso do trampo da Mindflow, ele é feito na primeira década, né, desse século. Nessa última década, a Mindflow praticamente, ela lançou With Bare Hands em 2011, se eu não estou enganado, e lançamento oficial foi o único. Ela ficou basicamente essa última década sem nenhum lançamento, e ainda hoje, como você acabou de falar, a banda ainda tem mais de 30 mil ouvintes mensais. A que você atribui isso, cara? Cara, eu acho que é identificação. As pessoas se identificam com a nossa música. Acho que o Mindflow sempre viveu 10 anos à frente do tempo dele, né? Com os projetos que a gente lançava, até com a maneira que a gente se organizava. O Mindflow sempre esteve à frente do tempo, né? As composições sempre foram visando uma modernidade, uma modernidade que está dentro da gente, né? A gente se inspirava em tudo isso para fazer, e é um reflexo das personalidades que compõem a banda. O Rodrigo, o Ricardo, o Danilo, e agora com o Kaká dentro da banda, isso é muito focado no que tem que ser feito, apesar do Kaká não estar em nenhum daqueles lançamentos ainda. Mas eu acho que o pessoal gosta das músicas e aquilo marcou em algum momento a vida delas, e associa aquilo com um bem-estar, porque é o que você disse, no começo, a gente gravou o disco em 2003, o Just ele saiu em 2004, e, cara, foi trabalho sem parar. Já no Mind Overboard a gente lançou o jogo, começou a fazer esse trabalho de internet. A gente foi a primeira banda a fazer os videoblogs, né? A gente era a banda que toda quarta tinha videochat, né? A gente fazia os chats online. Isso só mais de 10 anos atrás. Então, a gente começou a trabalhar com a internet antes da galera ter entendido muito bem. Nem a gente entendia muito bem, mas a gente sabia que era o caminho para chegar, né? Então, eu acho que isso ecoa muito na galera. E engraçado que eu recebi
mensagem de gente que na época que a gente parou, em 2013, tinha tipo 10 anos de idade e não podia ir em show, né? Ficava jogando Guitar Flash. E agora tem idade e vai poder ir no show e nunca tinha visto a banda. Então, eu sei o que significa isso do ponto de vista de quem gosta da música, do ponto de vista do fã da banda, né? Eu tenho as minhas bandas que eu gosto, e as primeiras vezes que eu pude ver essas bandas e aquilo tinha um significado para mim, e isso a gente leva muito a sério, a gente respeita muito esse sentimento, porque é uma coisa que cada um tem dentro de si, né? Isso é uma coisa que você não pode subestimar o poder disso. Então, eu acho que a galera se identifica com isso, cara, com as mensagens que a gente tinha nas músicas, com as músicas em si, com o trabalho, com a consistência que a banda sempre teve. E foram 10 anos ininterruptos. Depois a gente chegou a fazer alguns shows aqui a colar. Eu tinha ido morar em Los Angeles e cada um meio que seguiu um caminho natural. E naturalmente, quando a gente também se junta, começa a falar de música, não tem como fugir disso, cara. Essa é a nossa natureza. O que você pode adiantar sobre o show que vai rolar agora no dia 1º de dezembro? Vocês já decidiram o setlist? Foi difícil decidir o setlist para esse show? O que você pode adiantar? Cara, a gente não decidiu o setlist. A gente tem uma piscina de músicas, a gente tem um mapa das músicas que fazem sentido a gente tocar para esse show. Porque, querendo ou não, tem muitos minutos de música, né? Considerando que tem música de 17 minutos, né? Sim. Mas tem muitos minutos de música que a gente precisa encaixar em 90 minutos, né? Então, isso a gente não pode fugir. Então, começou uma preparação, eu digo por mim, né? Por ser o batera. Então, esse aqui é o estúdio que a gente ensaia, aqui está a minha batera, então eu faço as minhas sessões todo dia, me preparando, revisitando e entrando em forma para fazer um show bem feito, né? Então a gente tem algumas músicas que vão estar, mas o que eu posso adiantar é que vai ter música do Just, vai ter música do Mind Over Body, vai ter música do Destructive, e vai ter música que nunca foi lançada. Então a gente vai fazer tudo isso, embrulhar numa grande fita vermelha e dar de presente para quem estiver lá no dia 1º de dezembro. Cara, essa sua resposta já me abriu um horizonte legal aqui para tentar extrair mais alguma coisa de você. Porque a próxima pergunta era justamente se a ideia é fazer só esse show ou se essa reunião pode ir adiante. Se vocês vão tocar músicas que nunca foram lançadas, eu acredito que vocês imaginam seguir adiante com essa reunião. Não sei se fazer uma tour, mas trabalhar em composições ou trabalhar nesse material que não foi lançado. O que você pode falar sobre isso? Eu acho que é aquela história do cavalo na neblina, né? Você consegue enxergar 10 metros à frente? Não, mas você consegue enxergar o próximo passo? Então, dá esse passo. Né? Agora, o mais importante é esse show. Né? Então, existem outras conversas, mas mais do mundo de fora para a gente do que da gente para o mundo de fora. Né? O que já é muito bom, né? É sempre legal ver gente interessada no nosso trabalho, né? Ainda mais depois de tanto tempo assim, meio que adormecido, e só que os números não pararam de crescer, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que a gente vai fazer esse show. O que pode acontecer depois disso, eu acho que tem muito mais a ver com o universo e com outras pessoas querendo fazer outras coisas. Mas, assim, aquilo que o Mindflow fez durante aqueles 13 anos, de 2000 a 2013, sem parar, aquilo era prioridade, aquilo não existe mais, né? É de uma outra maneira, né?
que acontece. O importante é a gente estar junto, o importante é a gente conseguir manter o que nos uniu. Isso que é o legal, de estar cuidar com o Danilo, com o Ricardo e com o Kaká e poder, sabe, ficar horas junto, conversando, lembrando. E numa dessa que isso, quer fazer isso? Ah, deixa eu ver minha agenda. Ah, vamos fazer. Então, se tudo fizer sentido, lógico, a gente não está dizendo não para nada, né? A gente está aberto a conversas profissionais, a gente está aberto a coisas que façam sentido, né? E não conversas de louco. Isso aí já deu mais de uma volta no quarteirão para saber como é que funcionam as coisas nessa indústria, né? Então, primeiro vamos começar com um show. E aí, dependendo desse show, a gente dá um próximo passo. Mas existem algumas abordagens de fora da nossa organização, da nossa estrutura, de pessoas querendo saber, querendo entender como é que podem somar na história do Mindflow. E tudo é analisado com carinho, nada se fecha a porta, mas também nada entra assim da noite para o dia. Rafa, você é jovem ainda, mas como você disse, a Mindflow, o último show da Mindflow foi quando? Em 2016? Eu acho que foi, cara. Ou 19, talvez, eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Tem sido desafiador para você tocar esse material depois de tantos anos? Porque são músicas que têm uma certa complexidade, algumas músicas são bem longas, então, por mais que você tenha criado esse material, o quão desafiador tem sido para você tocar suas próprias linhas de bateria? Eu tive essa conversa com um amigo meu, batera, recentemente, e elas nunca ficam fáceis para mim. Não ficam, talvez porque eu tenha feito elas no meu limite, né? Talvez eu tenha colocado elas na minha zona de desconforto, mas elas nunca ficam fáceis para mim. A idade também vem, né? Mas quando se trata de bateria, existem approaches, e eu sempre fui cuidadoso com isso, para não me machucar. Eu nunca tive tendinite, nunca sofri nenhum tipo de lesão por esforço repetitivo. Tive outros tipos de lesões, né? Na coluna, por exemplo, de postura e coisa e tal. Querendo ou não, todo toque que você dá na bateria, a bateria está te tocando de volta, né? Ação e reação. Mas eu tenho um treino específico para essas músicas, eu me aqueço, eu me mentalizo sempre que eu vou começar uma sessão, eu preparo a minha cabeça pelos próximos minutos ou horas, ou o que eu vou fazer, e foco no que eu tenho que fazer. Então, não é uma coisa que eu desaprendi a fazer, porque eu sempre toquei as músicas do Mindflow, sempre mantive elas de alguma forma na minha cabeça, até para cuidar do meu cérebro. Vira e mexe, eu toco as músicas de maior duração, as mais difíceis, do nada, depois de anos, para ver como é que tá. E revisito o catálogo com frequência, porque eu gosto genuinamente de tocar essas músicas. Mas eu acho que o mais importante é manter o corpo ativo tocando, né? Se você está tocando, para voltar nessas músicas é mais fácil do que se você fica muito tempo sem tocar. Nesse sentido, é desafiador quando eu saio em turnê com o Megadeth, né? Então eu fico muitas semanas fora, mas eu sempre tenho um par de baqueta por perto. Então, se eu não tenho show, estou num quarto de hotel, eu vou fazer um exercício, mesmo se eu estiver vendo um filme, eu vou ficar tocando alguma coisa para manter aquela estrutura minimamente a memória muscular ativa, né? Mas são desafios, cara. São os desafios da indústria do entretenimento e de vestir vários chapéus de uma vez só, né? Mas aplicando esse mesmo conceito para o entrosamento da banda, o tempo
ele fez bem para esse entrosamento? Por mais que vocês não tocassem juntos há muito tempo, deu para sentir que a liga ainda estava lá quando vocês voltaram a ensaiar? E de certa forma que ela melhorou com o tempo ou não? A gente ainda não voltou a ensaiar. Ah, olha só. A gente ainda não Ótimo. voltou a ensaiar. Por enquanto, cada um no seu quadrado, que nem diz o Aquiles, pode agitar, mas ajeita no seu quadrado, né? Não, assim, todo mundo tem uma vida super atarefada e foi muito legal ver que ninguém titubeou em separar, em garantir um tempinho. Não, vamos fazer esse show. Isso mostra que tem um lugar especial no coração de todos da banda. Mas, assim, a gente está montando agora o calendário de ensaios, que a gente vai, todo mundo vai ensaiar junto com a banda, claro. Mas eu não tenho dúvida que vai ser aquela sensação de... E eu digo isso porque o último show que a gente fez foi isso. Acho que a gente fez um show em 2019 e o último tinha sido 2016. Eu lembro quando a gente foi, a gente passou, fez uns 3 ensaios com banda, né, fora o que cada um se prepara. Mas na hora que a gente tocou, sei lá, acho que foi Reset the Future. Terminamos a música assim, falou, tá aí, estamos aqui de volta, né? Essa sensação, ela fica. E eu acho que o negócio da química, ela é mantida presencialmente, quando da forma que as pessoas se tratam, conversam e ficam na presença um do outro. E aí cada um se dedicando à sua parte física e ao seu instrumento, ao seu cuidado, na hora que junta, a gente fez isso muitas vezes, são muitas horas, né, cara? Então, meio que naturalmente as peças se encaixam, assim. E até pelo fato de vocês ainda não terem ensaiado. Claro que assim, o grande apogeu de tudo vai ser o show, né? Você quer fazer esse show para celebrar essa data e comemorar esses 20 anos com os fãs. Mas, até pelo fato de vocês ainda não terem ensaiado, você tá ansioso para voltar a ensaiar com os caras? Porque basicamente o que vocês faziam era isso, né? Vocês, banda, ensaia junto o tempo todo. Então, você acha que assim, vai trazer memórias da década de 2000, principalmente o primeiro ensaio? Cara, o Mind Flow, ele se profissionalizou muito rápido. Ele entendeu que tem muita decisão que precisa ser tomada fora de um estúdio, fora dos instrumentos. E por anos, a gente trabalhava no escritório. Então, chegou o momento que a gente entendeu que 8 horas de escritório é mais importante do que 8 horas no estúdio. São os momentos que a banda está passando e de acordo com o ciclo, o período do ciclo que você está vivendo, você tem que priorizar as horas. Então, se você vai preparar um lançamento de disco, se você tá, a gente bucava nossos shows, a gente cuidava da nossa própria distribuição. Isso você faz na frente do computador, no telefone. Não é sentado na batera, não é com a guitarra no colo. Então, a gente entendeu isso muito cedo. Em 2005, a gente já foi para cima disso. E a gente percebeu que o melhor uso do tempo que a gente tinha ao nosso alcance era priorizar o que a banda tinha pelos próximos meses. Então, o que acabava acontecendo é que a gente ia ensaiar quando a gente estava perto de show. Né? Se estava perto de show, aí sim, a gente vai fazer os ensaios para certos shows. Se tem que gravar, cada um vai se preparar para gravar. Ou se a gente está compondo, se a gente está compondo no formato de jam, beleza, a gente vai reservar as horas do dia para tocar junto. Mas ela sempre priorizava o tempo e não só ficar sentado na batera. A batera, digamos que era a parte mais legal do meu trabalho, mas não representava nem 20% do que eu fazia. Né? E o mesmo eu digo para os outros caras. Toda a parte visual, o Danilo que cuidava, a gente decidia junto, mas ele que executava. Parte de projeção, grande parte das composições era o Rodrigo Hidalgo, cara, e assim funcionava. O Ricardo, a parte do marketing, cuidava da parte das finanças. Então, todo mundo tinha muita coisa para fazer ali no instrumento.
Mas sim, cara, a hora que tiver todo mundo na mesma sala, o Kaká junto, e é legal porque a gente está muito mais experiente nisso, né? São milhares de horas depois. A gente consegue chegar em determinado ponto muito mais rápido, né? A gente precisa de menos tempo para fazer mais, mesmo depois de tanto tempo parado. Mas sim, eu estou ansioso por esses ensaios, estou ansioso pelo show. No final, tudo isso é um presente para os fãs, cara. A gente está fazendo tudo isso justamente para a galera que continua ouvindo nossa música, continua mandando as mensagens, querendo ver um show da banda. E quando o pessoal do Iglesia me ligou falando, cara, vendeu já mais de 30% dos ingressos, foi, nossa, ótimo, um ótimo sinal. Então, é esse momento que eu tô ansioso de ir para o dia do show e curtir esse show, mas o processo que é o legal, né? De ter anunciado o show, ter conversado com os caras, a banda tá super feliz, não tem pressão nenhuma em cima da gente, a gente faz o que a gente quer. Então isso é legal, eu acho ótimo. Se rolar um desse por ano, já tá bom. Legal, cara. Queria que você falasse um pouco sobre o Kaká Barros, guitarrista. Como é que foi como é que ele se juntou à banda e o que você acha que ele pode acrescentar para a sonoridade da Mindflow? Cara, o Kaká, a gente se conheceu em 2011, se eu não me engano. 2011 ou 2010, né, nessa faixa. E teve um evento de guitarra no EMT da Eagle, que era uma marca de guitarra que patrocinava o Hidalgo e o Ricardo no Mindflow. E aí o Miguel Delaé, que ele era meio A&R da Eagle e estava relações artísticas da Eagle, e estava também fazendo um trabalho belíssimo de reposicionamento da marca. Então o Miguel trouxe um monte de ações de marketing na Feira da Música, com novos artistas, novos endorsees, para reposicionar a marca. E um desses eventos foi não era um campeonato, não pode dizer que era um campeonato, mas era execute da maneira que você achar legal certos playbacks. Então ele tinha playback de jazz, tinha playback de blues, e ele pediu um playback do Mindflow, de uma música que chamava Under an Alias, do Destructive Device. Uhum. A gente mandou para ele esse backing track, para ele usar lá, e quem quisesse tocar uma música mais pesada podia usar esse backing track. E a gente foi convidado para participar desse evento, meio que como olheiro, tal. E aí o Kaká tocou Under an Alias. Cara, foi ridículo, cara. E destruiu, assim, engoliu a guitarra, e uma puta simplicidade, né? Um cara simples pra caramba, né? Gostava Só, muito só, só um ponto. Você citou o Miguel Delaete. Miguel Isso, Delaete, o vocalista da Metal Jam? exatamente. Cara, eu acho que você não sabe. Eu fui, mas sou eternamente aluno do Luiz, Do Luiz guitarrista da Metal Oliveira? Jam. Exatamente. Ah, queridíssimo, queridíssimo. É Sempre isso. manda mensagem. Pessoa Aliás, ele maravilhosa, cara. disse que ia no show. O Luiz disse que ia no show. E é um monstro, cara. Toca demais, cara. Ele é E um vocês já monstro. tocaram juntos, né? Metal Jam e Mindflow. Sim, em 2004, em Santos, eu lembro que a gente fez um show legal pra caramba lá. Cara, foi uma época super legal. Tinha um monte de banda de prog nessa vertente Sim. mais prog naquele começo dos anos 2000. Tudo reflexo do Sins From a Memory, né? É. Mas é legal isso. O Miguel, ele também é um cara que estava sempre muito à frente do tempo dele. E ele teve muito interesse nessa parte do business, né? Da parte dos negócios, logo de cara. Então, quando ele veio conversar com
com o Rodrigo e com o Ricardo sobre Eagle, eles nem pensaram muito, cara, porque o Miguel sabia muito bem o que estava fazendo e fez um trabalho belíssimo dentro da empresa lá. E aí foi assim que a gente conheceu o... Kaká. Desculpa. Foi assim que a gente conheceu o Kaká. E aí, com o tempo, Kaká sempre foi uma figura próxima da banda, né? E aí a carreira dele também, não por causa disso, mas pelo trabalho que ele vinha fazendo com consistência e muita qualidade. Tem um fato do Kaká que... Eu lembro que ele foi para a NAMM, aquela feira de música, em 2017. E eu encontrei ele lá. Eu estava morando em Los Angeles e a gente se encontrou e ele me deu um flash drive com as músicas dele e tal. E ele falou, eu quero vir morar aqui, né? Eu falei, puta, cara, tem certeza? Né? Não é tão simples assim. Ele falou, não, cara, mas eu tenho vontade. Eu falei, cara, você tem vontade e você tem que seguir teu coração, né? Passa lá no meu estúdio, vamos trocar uma ideia sobre isso aí, né? Para entender mais ou menos como é que é a realidade do cara. Eu não sei qual é a realidade do cara, não sei quais são os desafios que ele teria, mas eu queria ajudar ele, né? Porque eu já estava morando lá há 4 anos, naquela época. E aí ele foi lá no meu estúdio em North Hollywood, e a gente passou uma tarde lá, tomando café, tocando. E aí ele falou, eu tenho muita vontade de vir para Los Angeles, né? Eu falei, pô, Kaká, mas como é que é a tua vida, cara? Você é casado, tem filho, você já fala inglês, você consegue trabalhar remoto. E aí ele começou a me explicar o trabalho dele, o hustle dele, né? O que ele fazia aí. Porra, o cara, tipo, se eu não me engano, ele tinha 24 ou 25 anos de idade. E ele comprou a casa dele dando aula no WhatsApp. Isso é um negócio que eu falei, meu Deus do céu, que eu quero falar para esse cara, né, meu? É louco. Se você quiser, se quer vir para Los Angeles, venha, cara. Com certeza você vai dar teu jeito, né? Não tem medo de trabalho de maneira nenhuma. E eu perguntei para ele, como assim, cara? Você comprou uma casa do aula pro WhatsApp? Então, tipo, isso são indícios claros que é uma pessoa ultra trabalhadora, super séria, dedicada, né? Se eu ligar para o Kaká agora, ele vai me atender, e se eu pedir um favor, ele vai me atender com a maior generosidade do mundo. E eu tenho certeza que ele vai estar ocupado, porque ele é um cara ocupado. E aí teve um momento, cara, num desses shows, que o Miguel sugeriu. Cara, ia ser legal, porque a gente tinha o Miguel também, o Espada, que tocava teclado na banda, né? E o Miguel participou até o Destructive Device, depois ele quis sair da banda. E a gente mudou um pouco o direcionamento, porque o Miguel trazia muita ideia, ele compunha muita coisa para o Mindflow. E a gente não tinha mais aquilo, então, naturalmente, a gente se dinamizou com o formato que a gente tinha. E aí, depois de um tempo, o Miguel falou, cara, ia ser legal se tivesse uma segunda guitarra, né? A gente, porra, seria? Será? Hidalgo, o que você acha, Hidalgo? Porra, seria. Eu falei, sério? Aí, pô, quem pode ser essa pessoa, né? Aí o Miguel, o Kaká, fala com o Kaká. A gente, nossa, o Kaká, velho, o Kaká toca muito. A gente foi conversar com ele e ele, cara, super aberto ao que a gente quisesse fazer, sabe? Ele não tava impondo nada, só que nunca tinha acontecido muita coisa. E aí, no último show, que eu acho que foi de 2019, a gente ia fazer um encontro da comunidade que tinha muito tempo atrás, e a gente falou pro Kaká, Kaká, você quer tocar umas músicas com a gente? Tem essas 3 músicas aqui, que ia ser muito legal. Ele falou, pô, toco, felizão. E o Miguel ia tocar teclado. E de última hora o Miguel não pôde tocar. E a gente tava com a data, tipo, há 2 dias do show. O Miguel não ia tocar e, tipo, e agora? Aí, Kaká, tem mais 13 músicas para tocar. Você toca? Toco. Mas, tipo, dá tempo pra você tirar? Ele falou, não, eu já sei. Olha. Eu sei todas as músicas.
falei, não, ó, ó o grau de comprometimento do cara, né? E aí a gente fez aquele show, foi legal pra caramba. Aí, depois disso, logo depois daquele show, a gente foi fazer uma sessão de foto, cortesia do Léo Liberti, e então a gente falou, não, a gente precisa ter uma foto com o Kaká no line-up, o Kaká é da banda agora, né? E, então, é mais ou menos essa a nossa história com o Kaká, mas ele é um cara fantástico, ele é um músico, produtor, trabalha com todos os tipos de artistas, tecnologia manja demais, e eu fico muito empolgado de ver as maneiras criativas que ele tem de trabalhar a economia do mundo da música, né? Vende aula de um monte de coisa, produção musical, aula de guitarra, desenvolve equipamento para empresa. O cara é um animal, cara. Ele é um animal. E no palco reflete tudo isso. Essa foto que você falou, ela foi tirada depois do último show da banda? Foi. Olha só, que foi a foto que vocês postaram recentemente agora, né? Exato. A Mindflow é essa formação aqui. É essa formação, exatamente. Que foi até o Kaká que estava com essa foto, eu devia estar no HD, que a gente fez essas fotos, e ficou no HD, eu não estava achando, eu preciso de uma foto e tal. Aí o pessoal do Iglesias tinha feito uma arte com uma foto dos 4, né? E eu queria já subir para começar a vender ingresso, para a galera poder começar já a garantir o ingresso. Mas aí eu falei, puta, não, cara, tem que ser a foto com o Kaká, não dá pra gente acelerar assim. E aí o Kaká foi, não, sobe, cara, não tem problema, vai lá, vai lá. Não, não, vamos esperar. E aí no dia seguinte o pessoal mandou a arte pronta e essa é a foto que a gente tem. Muito bom. Como você disse, nesse show vai ter música que não foi lançada. O Mindflow tem muito material que não foi lançado. Por exemplo, você falou, né, na reunião que ficou acordado que vocês fariam um show, que a pergunta que foi feita, e aí, vamos gravar um disco ou não? Se a Mindflow decidisse, ela teria material para fazer um disco ou precisaria compor? Tem. Tem material para fazer um disco, mas assim, eu acho que hoje, e hoje é cada vez mais normal você ver as bandas trabalhando singles, né? E até isso que eu volto a dizer que eu acho que o Mindflow teve sempre 10 anos à frente do tempo, porque em 2010 a gente começou em setembro de 2009 até 2010 o 365. Exatamente. Foi aquele projeto que a gente lançava uma música por mês durante um ano. E aí no final a gente lançou o disco todo junto. Então acho que isso seria uma coisa que faria mais sentido, né, do que a gente pegar um disco inteiro e lançar, porque a forma de consumo já não é a mesma. Se a gente estivesse falando até no final dos anos 90, pré-LimeWire, pré-Napster, tudo bem, a galera compra o CD, lê encarte, escuta da primeira à última música. Foi assim que eu cresci, né? Mas eu já cresci faz muito tempo. Então hoje é diferente. E até, hoje em dia, até tipo, é menos de 30% de música que é consumido no Spotify. Então tem outras maneiras, SoundCloud está gigante. Então existem outras maneiras de se consumir música que já está, parece que toda década tem uma maneira nova de consumir música, né? Então vinil, cassete, CD, agora a volta do vinil é uma coisa totalmente cíclica. Então a gente tem material, mas eu acho que a gente faria esse material, até pela nossa disponibilidade de tempo, né, a gente faria uma coisa muito mais dosada, sei lá, gravaria 4 músicas, trabalharia essas quatro músicas de uma vez. Isso é uma coisa que a gente nem conversou direito, mas na minha opinião, eu acho que a gente não faria um disco inteiro, até porque os custos que envolve tudo isso é muito maior e não precisa ser desse jeito, né? Você pode simplesmente fazer uma música, faz um vídeo para ela, e trabalha ela, e fazendo parte de um show, já traz a legitimidade para tudo isso, né? Você não vai tocar todas essas músicas de uma vez só. Maravilha.
Rafa, seguinte, vamos falar um pouquinho agora sobre o seu trabalho com o Megadeth. Na última entrevista que você nos concedeu, a banda, o Megadeth, havia acabado de lançar o clipe de Will Be Back, que era o primeiro capítulo, né? De uma saga de 5 capítulos aí que foram lançados. Hoje, com The Sick, The Dying and The Dead, Sim. com todo o processo criativo e processo de divulgação de disco já consolidado, um disco assim super bem sucedido, muito aclamado, indicado a Grammy e tudo mais. Qual o saldo que você avalia desse disco? Acredito que você deve estar muito orgulhoso do trabalho que você fez. Deve ter sido um negócio super cansativo também, trabalhar em todos esses clipes e escrever o roteiro de tudo isso. Você se envolveu bastante, né? Conta pra gente como é que foi esse processo. Cara, foi animal. Foi um dos momentos mais legais da minha carreira, de contribuir criativamente com um gigantesco, né, como o Megadeth. E é óbvio que ninguém faz nada sozinho, né? Apesar de ter muita gente online que diz que faz muita coisa sozinha, é tudo mentira. Esse trabalho surgiu, a ideia toda, ela surgiu de uma conversa com o Dave. A gente estava em San Antônio e eu estava tendo uma conversa com ele de outras coisas. Só que, cara, o Dave, ele tem um jeito de conversar, e assim, eu me dou muito bem com ele, eu gosto muito dele. E lógico que eu sei separar bem o momento chefe e o momento amigo. Isso aí, eu nunca subestimei essa linha. Mas eu gosto de conversar com ele, eu gosto de aprender com ele. E ele ensina, cara. Uma vez você tá dentro e ele vai te ensinar coisa pra caramba. 40 anos o cara fazendo o que faz, é uma puta oportunidade e privilégio que eu carrego no meu peito. E aí, nessa conversa, ele estava contando algumas observações que aconteciam de livros que ele lia, de conversas que ele tinha com autoridades de governo e tal. E ele fala tudo de um jeito que é muito cativante, cara. Ele escolhe muito bem as palavras, você vê as letras, ele fala daquele jeito. E aí, naquilo, eu falei, puta, David, você devia escrever um filme sobre isso que você tá me dizendo, né? E ele, mas eu não sei escrever filme e tal. E aí, na hora, já me veio o Léo na cabeça, eu falei, puta, David, posso apresentar uma ideia? Ele, como assim, né? Falei, I know a guy, né? Conheço um cara. E aí, já saí, liguei pro Léo, e aí, conversamos. E dali, até de fato baterem o martelo, assinar contrato, vamos gravar, tudo certo, foram, cara, mais de 6 meses. E assim, foram 6 meses que a gente achou que não ia acontecer, a gente achou que a gravadora não ia implodir, empresariamento ia implodir, não ia acontecer. A única pessoa que queria que acontecesse era o Dave. A única, cara. E aí, ele falou, eu quero, vai ser, e pronto, acabou. E aí, quando rolou esse momento, começou o trabalho, e aí foi uma coisa bem em 6 mãos, né? Então, eu e o Léo, a gente conversava muito. O Léo é um cara super rápido, um cara muito legal de você conversar com ele também, viu? Que ele já trabalhou com tanta banda, cara. E ele é um cara muito afiado, ele tem soluções muito rápidas, soluções criativas. E o Léo é um exemplo prático de que uma boa ideia não depende de orçamento, cara. É demais ver ele trabalhar e trabalhar com ele, assim. O cara, se você tiver confiante que a tua ideia é boa e ele achar que talvez a sua ideia seja até difícil dizer isso, mas se ele achar que você tá forte com a sua ideia, puto, o cara tem pouco, ele vai falar, esquece a minha ideia, vamos trazer a sua, vamos fazer a sua ideia. Então, livre de ego, o cara é fantástico. Então, a gente trabalhou muito junto, desenvolvemos o perfil psicológico daquele Vic, né, que é o Vic Semideus, que a gente meio que desenvolveu para essa série. E sempre que a gente fez em blocos. Então, a gente não sabia quais seriam as 3 primeiras músicas,
mas a gente sabia que iam ser 3 músicas. Então a gente falou, puta, começo, meio e fim, vamos desenvolver uma história usando os elementos que o Megadeth sempre usa nos discos, né? Sempre tem que ter tema bélico, sociedade secreta, raça humana, sempre tem que ter aquela coisa meio de magia, o que é natural e sobrenatural. Então a gente construiu uma história que se sustentasse por si só, independente das músicas. Era isso que a gente fez. Então, o que a gente quis fazer era uma origem do Vic Rattlehead, né? Só que a gente quis fazer uma origem que nunca nenhuma banda de metal tivesse feito antes. O Vic tendo uma origem humana, né? Então, o Ed não tem uma origem humana, né? O mascote do Motorhead não tem uma origem humana, do Metallica também não, é mais um grafite. Opa, desculpa. Então a gente queria fazer alguma coisa que nenhuma outra banda tivesse feito ainda. E aí a gente fez esse começo, meio e fim. Então, quando a gente foi gravar o primeiro vídeo, eu estava entre turnês, eu tinha acabado de fazer uma turnê nos Estados Unidos, ia ficar algumas semanas no Brasil e já ia emendar para uma turnê na Europa. Então a gente encaixou todas essas gravações entre o que seria, teoricamente, esse meu período de descanso. Então a gente fechou segunda, quarta e sexta, porque são dias muito longos, não é recomendável você gravar 2 dias seguidos, porque você vai estar zoado na câmera. Então a gente gravava segunda, quarta e sexta, no mês de março inteiro. E aí a gente filmou os 3 clipes de uma vez só. Então a gente fez a parte da produção, tudo que envolvia atores, cenas, o enredo, gravamos aí, e depois a parte da banda a gente gravou em turnê, que era no camarim mesmo, um pipe and drape, uma tela preta no fundo, uma lanterna com estrobo, e vai, cara. Foi assim que a gente fez. Até o clipe de Will Be Back, que tem o Dave andando, o Dave viu um corredor, a gente estava numa arena, tinha acabado de voltar numa sessão de fotos, e aí o Dave viu o corredor e falou, meu, vamos gravar aqui, eu vou andando aqui, você vem com a lanterna e a gente filma aqui. A gente falou, puta, vimos na câmera, o Léo tava no Brasil, aí eu fiz com o celular, assim, mostrando para ele, o Léo falou, legal pra caramba, faz. E então a gente foi fazendo tudo assim, super dinâmico, rápido, e em 6 mãos. Só que quando a gente escreveu esse roteiro começo, meio e fim, era isso, começo, meio e fim. E aí a gente começou a gravar o clipe de Will Be Back lá em Paranapiacaba, as cenas de guerra, explosão. E aí o Léo falou, cara, vamos mandar 3 segundos pro Dave, para ele assistir, para ver como é que tá mais ou menos a pegada aqui, né? E aí filmei assim a câmera dele, a tela, né? Filmei com o celular. E aí eu mandei pro Dave. Falei, Dave, só para você ter ideia mais ou menos para onde tá indo o negócio. E aí o Dave respondeu na hora, não comenta com ninguém, mas pode se preparar para fazer mais 3. Aí eu falei, puta. Aí eu falei, cara, não, mas esquece isso agora, foca no que vocês têm que fazer e vai para cima. E aí quando a gente acabou, começou essa conversa de vamos fazer mais, vamos fazer mais. E o Dave queria demais, aí a gravadora queria, todo mundo queria. Mas a gente não queria. Eu e o Léo, e foi uma observação do Léo muito interessante do ponto de vista de criador, de produto, porque é muito difícil você ver, salvo grandes clássicos, mas é difícil você ver um filme que o segundo volume supere o primeiro volume. Né? Então, tipo, a gente fez aquele bloco de 3, ia ser difícil a gente fazer mais 3 que superasse aquele primeiro, porque o sarrafo já estava muito alto. Então, a gente queria outras alternativas, né? A gente sugeriu, não, vamos fazer um filme, vamos fazer outra coisa, vamos pensar em alguma coisa teatral para o palco, vamos pensar em outras coisas. E o Dave falou, não, eu quero, vamos fazer, são essas aqui as músicas. Então, a gente teve que quebrar a cabeça para tirar o foco do que tinha sido aquela primeira trilogia
trazer novos elementos do que seria legal trazer nos outros clipes, né? Que era Killing Time e Life in Hell. Então aí a ideia era dar muito mais destaque para Fê, que é a esposa do Vic, então ela já vira uma entidade, e foi muito legal, acho que a gente foi muito bem nessa escolha, porque teve uma reação muito legal, atraiu um público novo também, muitas mulheres reagindo com isso, e ficou, no final ficou tudo junto, assim, e a gente lançou os 5 vídeos. E aí, enxergando os 5 vídeos, não estava fazendo falta um 6º vídeo. Né? Mas o David falou, não, deixa que vai ser a continuar. Né? A gente pode não saber agora o que a gente vai fazer, ou a gente talvez nem faça, mas não feche esse capítulo, porque está muito legal e talvez a gente possa ter uma oportunidade logo mais para fazer alguma coisa diferente. Então foi animal, cara, porque assim, tirando a história dos clipes, acho que pessoalmente a minha satisfação era de poder contribuir criativamente com uma organização gigantesca como o Megadeth e poder assinar, né, uma obra junto com o Léo e com o Dave Mustaine foi uma coisa que me marcou, assim, poder trabalhar como ator, como produtor, tudo isso junto com pessoas super talentosas, experientes e muito boas no que fazem é muito legal, cara. E, assim, claro que o disco, ele foi lançado em setembro do ano passado, né? Faz pouco mais de um ano do lançamento dele, e logo na sequência vocês já engataram essa sequência de trabalho na criação dos vídeos e tudo mais. Então, eu acredito que a resposta para essa pergunta é não, mas eu vou fazer essa pergunta do mesmo jeito. Você sabe se o Dave ele já pensa em material novo para o Megadeth, ou vocês vão esperar aproveitar bastante e colher os frutos de tudo que vocês fizeram ainda no The Sick, The Dying and The Dead, e só pensar num novo material daqui a alguns anos? Assim, isso é observação de quem está de fora, né? Mas eu sei que o Dave, ele tem um HD gigante com, cara, centenas, milhares de riffs que vira e mexe, ele revisita lá. Mas assim, se você considerar que o Dystopia foi lançado em 2016 e o Sick the Dying the Dead em 2022, eu acho que ainda tem chão para rolar. Talvez faça um ao vivo, né? Pode ser, faria sentido fazer um ao vivo até com essa formação que não tem. Mas assim, tem muito lugar ainda que a banda não foi, né, nessa turnê. A América do Sul ainda não fez, não fez nada de China. Tem, bom, Europa já rodamos, Japão já fomos, Austrália fomos, Estados Unidos está rodando, mas ainda tem muito lugar que não viu essa turnê. Então, eu acho que o David precisa de um tempo ainda para considerar fazer novos materiais, né? E talvez, cara, que nem quando a Amazon ofereceu para eles gravarem um cover do Judas, talvez eles agora venceram todos os contratos deles com gravadoras, eles não devem mais nada para a Universal, então eles são free agent. Então, se o Dave quiser amanhã gravar uma música, lançar uma música pelo selo dele, ele pode. Então, acho que agora tudo está na mesa para ele bem entender. Mas acho que ainda tem bastante para trabalhar esse disco. Não tem que antecipar isso, não. Hoje, Rafa, qual que é o seu nível de envolvimento com a banda? Assim, você é o que no Megadeth hoje? Assim, é um diretor de conteúdo? É um Não, gerente cara, de nem eu produção? sei. Nem eu sei, cara. Na última turnê, o Dave me tirou da produção. Eu era o coordenador de produção, fazia o Vic, trabalhava junto com o tour manager. Mas nessa última turnê que eu estava na Europa, o Dave falou: não, agora você fica comigo. Então eu estava meio que de assistente da banda. Mas assim,
mais assistente dele, né? Então, eu viajo no ônibus dele, quarto de hotel é sempre o quarto do lado, ou é o do Red ou o meu, ou do Night. Mas eu trabalho diretamente com o Dave e faço esse link entre banda e equipe. Eu acho que grande parte do meu trabalho é apagar pequenos fogos antes que eles virem incêndios. Então, posso dizer um pouco disso. Mas, assim, não tem muito mais o que eu possa falar. Acho que até porque todo mundo assina um contrato lá que você não pode falar muito do que acontece lá dentro. Mas é isso, assim, sem muito mistério, eu trabalho bem próximo com ele. É um cara que eu considero pra caramba. Já neguei convite para outras bandas para ficar com ele, porque eu acho que o valor histórico dele é fantástico. E, assim, é um privilégio poder ficar tanto tempo com o cara, às vezes mais tempo do que alguns membros de banda já ficaram com ele, né? Então, eu acho demais, cara. E o Dave sempre foi legal comigo. Então, eu só retribuo esse respeito, esse carinho e a oportunidade que ele me deu. Maravilha. Rafa, eu acho que era isso. Assim, queria falar sobre essa volta da Mindflow. Estou muito feliz de saber que vocês estão voltando. Eu espero que não seja só um show. Espero que esse show assim seja maravilhoso, fantástico e que vocês se empolguem para gravar um disco novo, material novo e lançar material novo. É claro que daí para fazer novas tours você ia ter que conciliar isso com o seu trabalho com o Megadeth, mas se a Mindflow voltar só para lançar material novo, acho que já seria um ganho assim imensurável para a música brasileira, porque vocês são sensacionais. Então, contem aqui com o canal sempre que vocês precisarem. A Mindflow tem as portas abertas aqui. Eu espero falar com os demais integrantes da banda. Você já fez o meio campo aqui com o Kaká para eu entrar em contato com ele e marcar entrevista com o pessoal. Essas entrevistas devem ir para o ar no canal em breve. E também queria saber sobre o seu trabalho no Megadeth. E que bom saber que você está tão envolvido com essas questões do Megadeth e feliz fazendo o que você está fazendo, cara. Obrigado aí por essa entrevista, pelo seu tempo. O tempo e espaço é seu aí para você deixar um último recado e convidar a galera para o show da Mindflow. Valeu, Manuel. Obrigado demais. Obrigado, Imagens. Vocês fazem um trabalho super importante. Acho que tem muita gente que consegue se manter atualizado, informado pelo trabalho da página de vocês. Eu digo vocês porque é o trabalho de mais de uma pessoa dentro de si, né? Você tem que fazer esse trabalho, depois você vai editar, depois você vai bolar pergunta e é trabalho pra cacete. Então, obrigado pelo interesse, é sempre um prazer falar de quem quer saber do Mindflow, de quem quer saber um pouco mais do meu trabalho. E sim, cara, convidar todo mundo para ir dia 1º de dezembro no Iglesia, lá na rua João Moura, em Pinheiros. Cara, ingressos ultra limitados. Então, entra no Instagram do Mindflow, Mindflow Rock, é o @Mindflow Rock. Tem o link na bio lá, garante a entrada, porque, pelo que eu tô vendo, não vai dar para comprar na hora. E sim, cara, saindo qualquer novidade do Mindflow, eu venho te contar. Tô torcendo aqui. Obrigado, Rafa. Espero que vocês tenham curtido essa entrevista. Se vocês gostaram, deixem o like. Não se esqueçam de verificar a inscrição, se inscrevam, ativem as notificações para não perder nenhum dos envios. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o meu trabalho via Pix, considere se tornar membros do canal e aguardem as nossas próximas entrevistas, que a gente não para, beleza? Até a próxima e falou.